Eu sou, filho. Ô, Rafa. Quer fazer a confirmação aí? Tá, isso aí mesmo. Tá, boa. Present baby. Ô, Gabi. Boa tarde, eu sou a Júnior. Hoje a gente está no painel de sucessão do LEP 25.2. Eu estou pleiteando para os cargos de gerente de recursos humanos com foco educacional como primeira opção e gerência comercial como segunda opção. Então, bom, puta que pariu. Tá, eu fiquei muito pensativa sobre o meu painel. Eu queria que fosse uma coisa que me transparecesse, que eu me identificasse, que eu gostasse de falar. E que eu pudesse, de alguma maneira, em 10 minutos, agregar um conceito na vida de vocês. E pensando no meu painel, eu tinha 7 opções de tema. E aí, mais uma vez, eu me deparei com a indecisão. E que é uma coisa muito presente na minha vida. Eu acho que sempre antes de decidir alguma coisa, eu vejo 1001 cenários, 1001 possibilidades do que vai ser, de como vai ser. E pensando no meu painel, mais uma vez eu pensei nos e se. Eu pensei se eu fizesse painel, e se as pessoas não gostarem, se não for tão eu. E por isso que eu vim trazer o impacto do si na minha vida. Então, eu queria perguntar pra vocês se alguma vez vocês já se perguntaram e se eu tivesse feito algo diferente. Eu sei que é uma pergunta simples, uma pergunta boba, mas quando você para pra pensar, muito como a Camila falou agora, uma decisão pode mudar totalmente o mundo da sua vida. Então, e se você não tivesse vindo de Sorocaba para São Paulo? E se você tivesse assistido o curso da faculdade? E se vocês não tivessem estado aqui no Rio de Janeiro agora? Então, são pequenas coisas que influenciam todo o decorrer da nossa trajetória. Então, assim como eu tomo muitas decisões, vocês tomam muitas decisões, todos os seres humanos tomam muitas decisões. Então, uma pesquisa fala que os seres humanos tomam em média 35 mil decisões por dia. Mas qual que é a relação do IC com essas decisões? Então, para mim, cada escolha, por menor que pareça, ela pode redirecionar completamente o curso da nossa vida. Então, quando a gente conhece a quantidade e a importância dessas decisões na nossa vida, a gente realmente vê que o IC se torna um ponto assim, fundamental para a gente realmente entender e transformar a nossa vida. Então, por isso que, para mim, o IC ele surge como uma ferramenta de reflexão sobre essas decisões. Então, primeiro, a oportunidade da gente revisitar essas escolhas. Então, quando você olhar para trás, você pensar, será que foi a escolha certa? Se eu tivesse escolha diferente, eu estaria aqui nesse momento agora? Ou imaginar caminhos alternativos. Então, será que eu estaria mais feliz? Será que se eu tivesse ido por esse caminho, tudo seria diferente? Ou até avaliar os impactos das nossas ações. Então, mesmo um ensino muito bobo, então, sei lá, será que eu vou para... E se eu for na Power Hour hoje, como é que vai ser? Ou até coisas muito extensas, como, imagina se o Walt Disney nunca tivesse criado a Disney, será que a gente teria... Tinha que ter, gente. Será que a gente ia ter a indústria da animação de entretenimento como a gente tem hoje? Ou se o Steve Jobs nunca tivesse fundado a Apple, será que a gente ia ter um contato que a gente tem com tecnologia como a gente tem hoje? Ou até se o Neymar nunca tivesse se machucado na Copa de 2014, será que a gente ia ter evitado 7-1 na semifinal contra a Alemanha? Mas tudo bem, eu falei sobre o Neymar, sobre o Steve Jobs, sobre vocês e os ICs da minha vida. Então, o primeiro IC da minha vida começou muito antes de eu nascer até. Essa é minha mãe, ela não tem 10 anos aqui, já tem 30, tá? A minha mãe, ela sempre teve muito sonho de ser mãe, ela tentou engravidar de mim muitas vezes e nunca dava certo. E quando ela conseguiu finalmente engravidar de mim, ela ouviu que era uma gravidez muito arriscada, que ela tinha muita chance de me perder ou até de arriscar a vida dela. Então, ela decidiu ter muita fé e prosseguir com a gravidez. Mas e se ela tivesse desistido? Se ela tivesse realmente não tido essa fé? Eu não estaria nem aqui para contar os ICs da minha vida para vocês. E ao longo de toda a minha trajetória, eu tive muitas dúvidas, muitos ICs, muitas decisões que eu me deparei. Mas hoje eu percebo que existem as minhas maiores dúvidas e essas se tornaram as minhas maiores certezas. Então, desde pequena, eu sempre sonhei em fazer medicina veterinária, é uma coisa que eu sonhei a minha vida inteirinha. Mas aos 45 minutos do segundo tempo, eu decidi fazer publicidade e propaganda. Mas e se eu tivesse escolhido fazer medicina veterinária? Será que eu teria me encontrado melhor essa profissão? Será que seria realmente o meu sonho? Depois, desde que entrei na faculdade, eu procurei me desenvolver em várias áreas. Então, eu fiz arenas, eu fiz SOS, eu fiz restaurante de Júnior. E se eu não tivesse me arriscado em tantos processos seletivos, eu teria a bagagem e o desenvolvimento que eu tenho hoje em dia?
Depois veio o tão esperado e se eu vim mudar de país por 3 meses para trabalhar no parque de diversão? Será que eu vou ser tão feliz? Será que isso vai me impactar? E se eu não me adaptar? E se eu não sentir saudade? Como vai ser? E até recusar o estágio dos meus sonhos. Foi uma escolha muito difícil, assim como todas essas. E se eu tivesse aceitado? Eu seria menos completa, mais completa? Nunca vou saber. Então, para mim, o significado do IC é o ponto de partida para a evolução e para as mudanças. É aquilo que faz a gente avançar, mesmo quando gera muito medo ou motivação. São desafios que impulsionam a gente cada vez mais, a gente ser melhor, a gente tentar alguma coisa nova. E é uma força invisível que forma nossas relações, constrói nossas personalidades e também define a trajetória da nossa vida inteira. Então, para mim, os sinônimos do IC são realmente a coragem, a possibilidade e a oportunidade. E dizer sim ao IC pode ser o primeiro passo para uma jornada incrível. E aí, quem quer ser me julga? Se eu não tivesse caído na sala da Jobs, se a gente não tivesse ficado amiga, e se eu não tivesse visto o amor dela pela Júnior, eu nunca na minha vida teria prestado, nunca teria entrado na Júnior. E aqui, justamente por isso, esse si que ela botou na minha cabeça virou um aprendizado de muita conexão, de verdade, de amizade, propósito, gratidão, impacto, compromisso e principalmente transformação. E com essa sementinha que você botou na minha cabeça, eu construí milhões de memórias com todos vocês que estão aqui, que com certeza são pessoas que mudaram a minha vida, são muito especiais e eu vou levar essa experiência pro resto da minha vida. Então hoje eu consigo falar que a SPM Júnior foi o meu grande si. Mas e as coisas que eu decidi não ir atrás? As decisões que eu decidi falar não, que eu não fui atrás, será que eu me arrependo delas? Então para mim tem uma pesquisa de uma enfermeira paliativa que ela tomava cuidado de pessoas que estavam, não sei se a palavra agora, e todo mundo no leito da morte falava que se arrependia de muitas coisas, mas nunca eram coisas que elas tinham feito, eram coisas que elas nunca tinham feito. Então, realmente, as pessoas se arrependem muito mais das coisas que elas não fizeram do que das coisas que elas fizeram. Por isso que, pra mim, eu fiz um funil de decisões, timeline, e tudo começa nas escolhas. Então, a gente depara com uma escolha, a gente tem dúvidas sobre ela, a dúvida gera medo, porque a gente tem medo do novo, a gente não sabe como vai ser, a gente não sabe se vai ser bom, se vai ser ruim, as consequências que aquilo vai trazer pra gente. E a gente tem que tomar uma decisão, a gente tem 20 anos, as decisões elas vão aparecer na nossa vida. E depois que você toma a decisão, não é como se solucionasse o problema. Você vai pensar, e se eu tivesse ido para outro caminho? E se eu escolhesse outra coisa? E por isso, muitas vezes pode vir o arrependimento. Mas para mim não existe arrependimento. Nunca na minha vida, hoje em dia eu tenho muito na minha cabeça, eu não me arrependo de nada que eu feito. Porque eu acho que foram esses e sis que formaram quem eu sou hoje. E por mais que às vezes eu possa até me arrepender, no fim tudo tem um propósito. E é muito sobre propósito. Eu acho que o propósito é realmente criar sentido para cada decisão. É ele que torna o si muito mais do que uma dúvida. Ele torna o si uma oportunidade de construir alguma coisa significativa. E quando são os próximos ICs, a gente, como eu falei, a gente tem 20 anos e não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que a gente vai se deparar com IC, com decisão, com dúvida. Eu acho que cada IC ele é justamente um transformador, porque ele pode ser o início de algo novo. Inclusive, daqui poucos dias eu vou iniciar algo novo, que eu não tenho ideia de como vai ser, eu tenho morrendo de medo. Mas foi um IC que eu disse sim e ele pode ser tão incrível quanto foi um IC que eu disse sim para a SPM Júnior. Portanto, eu acho que confiar no processo e abraçar o desconhecido é a essência de todo IC. E para mim, buscar a SPM Júnior é sobre seguir as minhas escolhas, sobre transformar as incertezas em aprendizados e acreditar no propósito de cada passo. Meu bico tá bem.